meus queridos irmãos, meus tios, minhas tias, meus sobrinhos, minha grande família Demolay, minhas queridas filhas de Jó, que todos, MulaCast, eu esqueço de reverenciar minhas sobrinhas filhas de Jó e já fui cobrado disso aí. Minha estima, meu respeito e minha consideração a vocês. Hoje eu estou tendo a honra aqui de estar com Álvaro Azevedo, ex-mestre conselheiro estadual e ex-mestre conselheiro nacional. É o jovem rapaz que, quando foi mestre conselheiro nacional, teve a alegria e, no mesmo tempo, o desprazer da divisão da Ordem Demolay. Então, hoje aqui a gente vai bater um papo bem descontraído e tudo. Antes de mais nada, eu agradeço, viu, Alvo, da sua vinda aqui. Tem muitos que têm medo de sentar de cara a cara com mula, porque não é que eu sou inconveniente, é porque eu acredito que tudo é normal. E quando há normalidade e o respeito mútuo, não precisa da gente ter alguma reserva. Eu acredito assim, você faz as perguntas, responde se quiser. Se não quiser responder, obviamente não precisa. E você é o quarto, né, que eu tenho a honra de receber aqui. Nós estamos tentando fazer esse MulaCast com as pessoas que realmente têm a acrescentar na família Demolay, porque é muito importante. Hoje nós estamos vivendo num mundo muito agitado, onde que ninguém se respeita ninguém. Nós estamos perdendo o valor mais importante da nossa vida, que é o valor família. Esse valor que a gente tem que cuidar muito e perpetuar. Nós estamos perdendo muito isso. Então, foi criado esse MulaCast aí, por intermédio do Caetano, né? Caetano Bonfim, ex-mestre conselheiro estadual. E ficou bem interessante. Seria uma brincadeira de bar. E se tornou e ficou muito bom. E a maioria dos meninos fica preocupado, porque a Ordem Demolay é mutável, ela passa muito rápido. De 6 em 6 meses muda muitas coisas dentro da família Demolay, e nós estamos perdendo a nossa raiz, estamos perdendo as pessoas que fizeram alguma coisa pela Ordem Demolay, que já foram importantes. E hoje, quando você chega, ninguém se conhece ninguém, e os que estão chegando também não se preocupam de ver a história, porque tem aquela máxima, né? Quem gosta de história é museu, mas nem por isso as coisas acontecem desse jeito. Então, Álvaro, é uma honra e um prazer estar com você aqui. Antes de mais nada, fala com o pessoal aí, quem é Álvaro hoje? Ô Luiz, primeiro eu quero deixar claro aqui a alegria que eu tô de você ter me feito esse convite, porque eu tava falando lá com a minha esposa lá em casa, com meus pais, quando você soltou, né, criou esse programa, eu comecei a assistir, já tenho acompanhado todos aí, que eu falei, se o Luiz me chamar, o dia que eu for lá, eu quero deixar muito claro, assim, porque é o que você falou, e a gente precisa preservar a história, né? As melhores lembranças que eu tenho, Luiz, da minha adolescência, você está presente em todas elas, sabe? Porque eu vivi minha vida de adolescente, de Demolay, do seu lado, né? Viajando, participando de vários congressos, enfim, conhecendo o Brasil afora aí, e você sempre presente. Eu brincava com meu pai, que meu pai foi um louco de me permitir percorrer esse Brasilzão todo com você. Porque, na verdade, não era você que cuidava de mim, eu que cuidava de você. Na realidade, eu te conheço. Quando você foi lá, você tinha 7 anos? 12 anos. 12 Quando anos. nós criamos a Casa de Laudo. Em 1999. E quando é que foi a primeira vez que você conheceu Elton Barroso Drake, que era o grão-mestre do Grande Orelha de Minas Gerais, e você falou que um dia você chegaria Foi. no lugar que ele estava. E você era Eu era Lautim. É. Lautim de 12 anos na posse do grão-mestre no Grande Oriente, e os lautos por hábito, né? Tinha o costume de sentar nos degraus do templo e não nas cadeiras, enfim, como todo mundo. E aí, 12 anos, poxa, menino de tudo, me passaram a palavra na posse do Elton. Porque você era presidente da Casa de Laudo, que eu tive o prazer de estar lá na Isso época aí. lá. E aí me passaram a palavra no dia, enfim, aquela fala protocolar, parabéns, sucesso, ok, olha. Na verdade, meu grande objetivo é ocupar a cadeira do senhor um dia. Falei na posse dele. Mas foi um período muito feliz da minha vida. Eu iniciei em 2000, né? Fui adotado lá Lauto 99, iniciei na Ordem Demolay em 2000.
Fui mestre conselheiro do capítulo em 2003, Zé Garibaldi de Nova Lima. Depois fui mestre conselheiro estadual de Minas, 2004, 2005. No finalzinho do mandato, eu já disputei e venci a eleição para mestre conselheiro nacional, e aí, portanto, 2005 a 2006. E depois, vamos dizer, já na vida adulta, como sênior Demolei, tive a oportunidade também de ser grande mestre estadual de Minas, depois grande mestre nacional. Então essa é a minha, vamos dizer, essa minha história na Ordem Demolei, nós vamos poder falar mais, mas foi da Ordem Demolei, Luiz, que eu descobri o que eu queria fazer para minha vida, que é a política. E você pedindo aí para me apresentar, né? Hoje, já pelo segundo mandato, eu sou vereador de Nova Lima. Recentemente, nos últimos 2 anos, eu me licenciei da Câmara e ocupei a Secretaria de Desenvolvimento Social, e ali eu me encontrei. Eu pude colocar em prática muita coisa que a gente aprendeu dentro de sala capitular, na vida cotidiana da secretaria, quando a gente aprendia lá atrás a filantropia, e hoje as pessoas às vezes fazem uma ação específica filantrópica para atender uma entidade, uma instituição filantrópica, e mal sabem o aprendizado que estão tendo ali, que os tios do conselho, os meninos do capítulo, já naquela atividade de filantropia, já estão impregnando na cultura, na formação do jovem, o tanto que aquilo é importante. E hoje, vamos dizer, no meu dia a dia, eu dou muito valor porque a gente fazia lá atrás, sabe? Dentro dos capítulos. Então foi uma experiência muito legal que eu vivi dentro de sala capitular e pude colocar em prática na minha vida política, sabe? Na cidade. Então, basicamente, a minha apresentação é essa. Sou formado em administração de empresas, fiz pós em gestão de negócio, gestão de projeto, mas uma pós muito bacana que eu fiz foi na Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, sobre poder legislativo e políticas públicas. Foi uma pós muito enriquecedora que eu coloco em prática aí também na minha vida política. Quando que você começou a viajar com o louco do Mula? Luiz, a minha primeira viagem, e vocês falaram isso aqui numa das conversas anteriores, se não me engano, do Saulo, naquela viagem para o Rio de Janeiro, eu devia ter 15, 16 anos de idade. Perfeitamente. Nós fomos para o Rio de Janeiro, foi a primeira viagem que eu fiz. Nós fomos para o Rio de Janeiro, quando teve aquela questão lá com o Mansur, com o Lins, aquela confusão toda lá, e eu, um menininho de tudo, estava presente lá acompanhando isso tudo de perto. A gente dormiu na sede do Supremo Conselho em Jacarepaguá, não sei se você vai lembrar disso. Lembro. E à noite, quando a gente saiu, num lugar a gente encontrou o Mansur, no outro a gente encontrou o Lins, um querendo engalfinhar o outro, e eu vivendo a história que estava acontecendo ali em tempo real. Óbvio que de tudo que a gente vê, de bom e de ruim, a gente aprende, ou a como fazer ou a como não fazer, né? Mas essa parte que foi emblemática, poucas pessoas devem saber, mas foi uma parte emblemática, eu vivi de perto aquilo ali. Isso foi traumatizante para você ou não? Não, traumatizante não, porque na época eu era menino demais, então assim, eu não entendia tudo que estava acontecendo. Eu estava, vamos dizer, mais aproveitando a viagem com vocês do que entendendo de fato o que está acontecendo ali. Mas cada viagem tem o seu valor, cada experiência foi exitosa, assim, no sentido, como eu disse. Vamos aprender como fazer, vamos aprender como não fazer também. E viajar pela Ordem Demolei é muito bom, que a gente conhece muitas pessoas, né, convive com várias pessoas, com várias famílias, e nós, como a situação financeira não era muito boa, né, e a gente ficava muito na casa das pessoas. Ah, Luiz, a gente sempre buscou ficar na casa de onde a gente ia, as cidades que a gente ia, a gente ficar na casa das pessoas até para viver a cultura daquela cidade, conhecer. E era interessante. Né? Luiz, foi a melhor época da minha vida. Sou pai de 2, né? Eu tenho uma filha e um filho. A minha família, minha esposa, meus filhos, eu não coloco em comparação, não entra em comparação com nada, mas assim, tirando isso, foi a melhor fase da minha vida. Assim, eu não sei o que eu teria feito da minha vida se não fosse na Ordem Demolei, não. Foi a melhor coisa que meu pai me apresentou e eu tive a oportunidade de viver isso muito de perto. Foi bom demais da conta. E seu pai era meio conservador, né? Tinha uma vida né, muito preocupado e muito certinho. Como foi assim para ele te liberar, para você sair e começar essas andanças, que eu sempre tive a fama de ser meio louco, né? Então, não sei porquê, né? Não, lógico, né? Uma pessoa tão boa igual a mim não justifica. Ô Luiz, óbvio que na Ordem Demolei, na família maçônica, meu pai sempre teve a clareza de que esse era um ambiente familiar, um ambiente propício para
para colocar a família dele. Tanto que minhas irmãs também foram filhas de Jó. Então, você tem 2 irmãs, tem não é 2 isso? irmãs mais E velhas. também hoje são casadas. São casadas, Tem cada uma tem filhos 2 filhos, é. exato. Lá em casa, vamos dizer, são 6 os netos, né? Mas elas foram filhas de Jó na época que teve, ainda tem, mas enfim, na época que foi instalado, né? Fundado o Betel lá em Nova Lima, então elas também ingressaram na ordem. E a gente viveu isso muito. Minha família toda era envolvida com isso, né? Na época que a gente era ativo, vamos dizer assim, Demolei ativo e elas filhas de Jó. Quando eu fui minhas conselheiras, meu pai era presidente do conselho e minha mãe presidente do clube de mães. Então, assim, era a família realmente abraçando ali, vestindo a camisa. Mas meu pai sempre viu na maçonaria, meus pais sempre viram um ambiente completamente propício para ter uma, vamos dizer, uma juventude saudável. Então, ele sabia que onde eu estivesse pela Ordem Demolei era um ambiente propício. Dentro de sala capitular, dentro das reuniões e na convivência com todo mundo. Então, ele confiou em você essa minha, vamos dizer, essa minha juventude, porque ele, por ser muito reto na vida, ele sempre teve essa preocupação com a nossa formação, isso até hoje, vamos dizer, filho nunca cresce para pai, né? Então, é lógico. Até você tem filho também, você sabe disso. Mas ele sabia que mesmo não estando em Nova Lima, mas viajando por onde fosse, eu estaria num ambiente, vamos dizer, propício para que eu estivesse, para que não, vamos dizer, um jovem, como é que fala, apto a ter todo tipo de experiência indevida, ele sabia que dentro da Ordem Demolei eu não ia buscar e não ia encontrar isso, né? Nunca busquei também. Então, eu acho que ele mesmo confiou. Tendo um tio meio louco, ele ia ser totalmente desestruturado. Ele via, deixa eu dizer, engraçado, eu nunca falei isso com ele, eu nunca perguntei isso assim abertamente para ele. Mas eu tenho certeza de que todos os retornos das minhas viagens, a alegria que eu chegava em casa, as histórias que eu contava, enfim, ele via que eu estava feliz e que estava dando certo, então, na verdade, ele incentivava isso. A gente passou praticamente, eu não vou falar todos, porque é muito exagero, mas assim, a grande maioria dos finais de semana do ano, a gente passava na estrada, né? Percorrendo o estado e Brasil afora aí. Então, assim, deu muito certo, graças a Deus. Eu lembro muito bem, assim, que sua mãe, como sempre, uma mulher muito bonita, muito elegante, tudo assim, aquela postura, né? E ela gostava muito de me ouvir falar. E ela ficava rindo assim, imaginando assim, como é que sai tanta asneira da boca desse homem. Aí eu chegava perto dela e ela falava assim, Luiz, adoro suas pernas. É isso mesmo. Ô Luiz, eu tenho pra mim... Era uma coisa assim que hoje eu fico analisando assim, falo assim, meu Deus, era o besterol ligado assim, 24 horas no dia. Na minha época foi uma juventude muito saudável, foi um espaço muito feliz mesmo, sabe? Eu lembro da minha época, a gente tinha uma turma, e não estou afirmando que hoje não é, mas eu lembro muito da minha turma, e de onde eu posso falar, era uma turma muito aguerrida, sabe? A turma enfiava dentro de um carro e ia para todos os cantos de Minas para participar das atividades, de congresso, de campeonato de futsal que tinha encontros regionais, todo mundo ia, era todo mundo muito envolvido, então as famílias também se envolviam com isso. Pai e mãe quer ver filho feliz, quer ver filho, né, aproveitando da melhor forma possível a juventude. E meus pais viram que, vamos dizer, eu estava no lugar certo ali, sabe? Eu tenho 4 referências, Luiz, dentro da Ordem Demolei, que isso para mim, eu até falo assim, sem medo de errar, foram as pessoas que mais me influenciaram enquanto jovem, enquanto Demolei, o que quer que seja, que é você, é o Saulo, o Wilson e o Mark. São as minhas 4 referências dentro da Ordem Demolei, e eu posso tranquilamente afirmar que onde eu cheguei eu devo a vocês, sabe? Então, assim, meus pais viram isso e eles me incentivavam a ficar perto de vocês. Na realidade, você acredita que a Ordem Demolei contribui muito na formação, na desenvoltura, na própria condição de vocês sair e se defender mais no dia a dia do mundo do jeito que ele está, ou já foi? Luiz, eu não tenho dúvida nenhuma que ajuda, sabe? Vou te dar um exemplo, assim, para tentar trazer para a realidade do que nós estamos falando, para não ficar só, vamos dizer, na teoria. Falei aqui agora, né? Sou vereador, me licenciei da Câmara por 2 anos para ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando eu cheguei, eu sabia o dia que eu ia sair. Ou seja, eu tinha um prazo máximo. Eu poderia ter saído antes? Poderia, mas eu tinha um prazo máximo para ficar ali. Eu tinha um prazo de validade. E é o que você também citou aqui no início. As gestões dos capítulos duram 6 meses. É para o menino. Isso não está explícito lá, vamos dizer, nas nossas normas, no ritual.
Mas isso é um ensinamento, é um trabalho, vamos dizer, psicológico, de falar que, ó, do mesmo jeito que hoje você é liderado, você vai ter 6 meses de prazo para você liderar. Saiba liderar, porque depois que você liderar, você vai voltar a ser liderado. Então eu falava muito na secretaria, gente, isso aqui não me ilude, porque eu sei que eu tenho tempo para sair, mas enquanto eu tiver, eu tenho que fazer de forma que vale a pena. Então são questões que eu vejo muito emblemáticas dentro da Ordem Molay, que preparam e ajudam absurdamente os meninos a ser melhor que ninguém, não, mas é ser diferenciado, sabe? Ele tem um diferencial mesmo na vida profissional, enfim, qualquer atividade que ele vá desempenhar, porque os aprendizados que são praticados e repassados dentro da Ordem Molay, aqui, quem souber aprender e quem tiver afim de aprender, vai poder levar isso pro resto da vida, não tem dúvida nenhuma disso. Mas o Álvaro, desde novo, era considerado um menino mais elitizado, assim, mais em pé, né? Isso até no meio da Ordem Molay a gente falava, eu mesmo convivia com você, mas você se tornava agradável. Quando as pessoas te viam assim, no primeiro no primeiro contrato, o primeiro contato assim, via, nossa, esse menino deve ser chatinho pra caramba. Como é que era assim você chegar e mudar assim, que questão de segundos você mudava essa imagem que as pessoas tinham de você, do menino elitizado para um menino normal, não digo hebreu, mas assim, um menino normal. É mesmo porque eu tive um professor bom. Ô Luiz, o Demolay, aqui, esse negócio da gente dormir em alojamento, de ir pra dentro da casa dos outros, né, das famílias que a gente, enfim, visitava e frequentava as cidades, isso, não sei se eu tô falando certo, mas assim, isso te torna mais humano, sabe? Isso te torna mais acessível. Você conhece outras culturas, outras realidades, e você vai se adaptando ao ambiente também. Aqui, Ordem Demolay fez bem demais pra minha vida. Eu não tenho outra definição para trazer aqui. Então, conviver com diversas... Primeiro que o Demolay tem uma característica que eu acho estranha e interessante ao mesmo tempo, que você coloca no mesmo ambiente menino de 12 a 21 anos e fala o mesmo linguajar. Você não consegue falar o que o cara que você tá falando com o menino de 21 anos não tá entrando na cabeça do menino de 12, não. Mas, enfim, você vai se adaptando ao ambiente que você tá, você vai vivendo com outras pessoas. Enfim, a Ordem Demolay é boa demais até pra isso, até pra quebrar o gelo, até pra me tornar mais, como é que fala, acessível e mais, como é que é, menos elitizado. Menos elitizado. Eu tô dando essa água pro Álvaro aqui, mas não é de torneiro não, mas como o fabricante não é nosso patrocinador, nós tiramos o rótulo. Ah, perfeito. Álvaro, conta aí, e esse menino elitizado, assim, depois esse adolescente, esse homem, como foi assim, a sua entrada na política? Porque há um diferencial. E as pessoas confundem muito formação, jeito, postura, jeito de vestir, né? O diferencial, aquele tênis mais caro, aquela calça mais cara, aquela camisa de marca. E cai-se na política. Geralmente as pessoas começam a mudar a vestimenta para poder agradar o povo. E você não teve essa transformação de indumentária, obviamente, nem de pessoas. Você continuou você se aventurando na política. Como foi isso? Como eu te falei, isso é muito claro para mim. Eu descobri, vamos dizer, minha vocação foi justamente... Eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, na minha memória, foi quando eu ganhei a eleição para mestre conselheiro nacional. Foi no Congresso Nacional lá de Guarapari. E ali, naquela ocasião, já tinha tido eleição, já tinha vencido. E eu tava tomando banho, cara. Entrado para tomar banho. O Saulo Fonseca, a gente tava no mesmo quarto lá do Sesc, foi no Sesc de Guarapari. E meus pais entraram no quarto, assim, pra me cumprimentar, pra estar lá, eu tá no banho. Então eu ouvi meus pais conversando com o Saulo. Eu acho que eu nunca falei isso pra eles. E eu lembro meu pai falando assim, nossa, que o Álvaro parece que ele descobriu, vamos dizer, a vocação dele. E de fato, foi naquela eleição, porque na condição, né, de candidato a mestre conselheiro nacional, você tive que conversar com todos os mestres conselheiros. Naquela época a eleição não era igual é hoje, né? Os capítulos, os meninos Era eleição aberta e a pessoa votava abertamente. Era eleição aberta e só votava o mestre conselheiro estadual. Ou no candidato A ou no candidato B.
E aí eu lembro da gente varar a madrugada, enfim, correndo atrás dos votos, articulando e tal, venci a eleição. E aí quando tava tomando banho, eu ouvi lá do banheiro meu pai falando, meu pai, minha mãe, o Saulo, nossa, o Álvaro parece que se encontrou. E de fato, aquilo eu tenho muito claro para mim. Eu me encontrei dentro da Ordem Demolei, querendo ou não, nessas disputas Perfeito. políticas, eu me encontrei e vi que eu gosto disso, assim, sabe? E é o que eu falei. Quando você vai para a área pública, você tem que estar lá para servir as pessoas. E óbvio que você tem que estar preparado também para saber servir, porque não adianta você querer servir se você não souber. Então eu me qualifiquei e disputei. Eu não venci a eleição de vereador na primeira disputa minha, mas quando você se dispõe a servir e representar as pessoas, você tem que saber o que você está fazendo, porque senão não vai dar certo. E eu vejo muita coisa de que eu faço, eu não estou exagerando, muita coisa que eu faço na minha vida, na minha rotina, na minha vida diária, coisas que a gente aprendeu dentro de sala capitular, sem exagero. A parte mesmo filantrópica. Ser vereador não é ser assistente social, não. Mas ser vereador é você entender a realidade das pessoas e buscar solução para transformar a vida dessas pessoas que você está representando. E quando você tem, dentro da Ordem Molei, uma condição de você saber falar em público, de você saber se portar, de você saber que existem regras que precisam ser cumpridas, ou seja, você já tem uma, mesmo não percebendo, mas você já passa por uma formação. É uma escola de liderança, não deixa de ser. E aí, quando você vai para as ruas para buscar voto, para conversar com as pessoas, entender a realidade que elas vivem e se prepara para isso, aí, vamos dizer, é um casamento perfeito. Você se organiza, você tem condição e vai representar todo mundo. E principalmente nessa fase agora que eu passei pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ali é muito, muito vivo o que a gente faz dentro de sala capitular com a atividade que você tem de atender as pessoas que mais precisam, porque a gente aprende isso dentro da instituição também. Então, basicamente foi nisso. Eu, dentro da Ordem Molei, que parece que assim, eu fui forjado e fui preparado para de fato ir para a vida pública e que eu tenho muita alegria de estar nela hoje. Mas, voltando, sua primeira candidatura, você não atingiu Não. êxito nem nada. Não. Isso era porque eles consideraram Álvaro não candidato, mas o Álvaro da elite? Não, até que não, sabe por quê? Porque pegando Ah. Exame Nova Lima, lá são 10 vereadores. Eu fui o nono mais votado na vez que eu disputei, mas por conta de partido, de legenda, eu não venci. Porque o meu partido não fez voto suficiente para eleger Perfeito. mais um. Eu fui o nono mais votado, 3 que tiveram menos votos do que eu venceram. Por conta de regra eleitoral. Então não foi porque me viram, não, porque viram em mim. E eu usava muito em falas, discursos de campanha, que eu era Demolei, que dentro do Demolei eu aprendi isso e aquilo, e que me preparei dessa forma. Isso foi, de certa forma, um cartão de visita para mim, sabe? Eu sempre vi a Ordem Demolei como algo bom e não como algo pejorativo, muito mais pelo contrário. Ordem Demolei, maçonaria que seja. Então, foi por conta disso, não. Foi por conta de regra eleitoral mesmo que eu não venci. Porque, na realidade, o capítulo José Garibaldi, de Nova Lima, ele é o berço e forma muito político. Que o prefeito de Nova Lima é do capítulo. É do capítulo. João Marcelo. E ele ganhou, assim, de uma forma não julgando muito dinheiro, investindo muito. Ele fazia já um lado filantrópico. Exato, a história do João. Ele, quando era criança, o João, hoje, prefeito de Nova Lima, tem 32 anos. Ele foi eleito com 27. Tomou posse com 28. Perfeito. Mas ele, vamos dizer, ele surgiu no contexto da cidade porque quando ele tinha, não lembro, 10, 11 anos, ele criou um projeto social chamado Papai Noel Mirim. E aí ele, enquanto criança, se vestia de Papai Noel e saía distribuindo presente para a criançada, enfim, para as famílias mais carentes. Fez isso a vida inteira, até que, isso foi uma questão dele, pessoal, até que esse negócio tomou corpo, a família juntou, depois virou um grupo, uma associação, naquela época virou uma ONG, que existe até hoje, e ele se projetou para a vida pública por conta, vamos dizer, desse lado humano dele. E muito também de coisa que ele viu dentro da Ordem Molei. Entendeu? Então ele é visto como um político, assim, tem um coração muito bom, é um cara do bem. Então por isso que ele, vamos dizer, alavancou na política. E olha que bacana, ele é o prefeito, eu fui na condição de vereador líder dele na Câmara e depois fui para a secretaria a convite dele. Entendeu? Então a gente tem uma relação muito próxima, graças a Deus. Mas na prefeitura de Nova Lima trabalha vários Demoleis, ou não? Trabalha muito Demolei.
Nós temos um irmão que é ex-prefeito de Itaguara, que é o Alisson Diego, que é secretário de Fazenda lá hoje. É mesmo? É, ué. Porque o Alisson Diego foi o primeiro sendo demolido que foi prefeito de Minas Gerais? Eu acho que foi. E ele foi considerado mais novo. Foi. O Alisson foi vereador com 19, depois prefeito com 23 anos de Itaguara, depois reeleito com 27. Eu vou te pedir licença aí, que o meu assistente de palco chegou aí. Cacá para os íntimos. Bom? E aí? Beleza? Não é pouco caso, não é porque Cacá, ele é professor também, ele estava dando aula. Ele trabalha, né? Trabalha. Incrível que pareça. Aí eu falei, seu Cacá, dá um jeito da sua vida aí de chegar mais cedo, porque o cara é importante. Gente, vocês já deram aula para um primeiro? Quantos anos que seus meninos têm? Minha menina tem 7, meu menino 5. Beleza. Tem hora que você perde a paciência? Ah, natural. Imagina você com 20 dessa idade dentro da sala. Esse sou eu. É? Eu tava agora no primeiro ano. Ah, é? Cara, eu vou falar com você que é muita emoção. O desafio não é fácil não, né, Cacá? Né, não. É difícil. Mas ao mesmo tempo, cara, nós estamos falando de família aqui já e tudo. Você vê seus meninos com saúde, com tudo, assim, o resto... Não, aí você faz o corre. Azar do resto. Não é não? Agora, Ô, Cacá, conta a questão aí do... satisfação de ver de novo. Ué, Eu tava com saudade de você, velho. Pois é, ué. Você some, você... Não, e Cacá tava assim, me conta aí quem que vai ser entrevistado. Eu falei, não pode saber. Não pode. E ele acha, mas eu que criei. Eu tenho que saber. Eu falei, não, você Não, mentira, criou. eu não tenho essa audácia toda de falar com você, uma... Você não é vaidoso, eu não sou vaidoso. Você não pede pra constar em ata, não, né? Não, Conta essa aí. Essa é o máximo. Uai, eu sei que contou aqui. Eu já sabia desse caso. Não, tudo que eu faço, assim, eu não escondo pra ninguém, né? Eu sou um livro aberto, assim, pá, e pode falar o que quiser, mas assim, na realidade, eu conto pra todo mundo. E quando eu entrei na maçonaria, tinha uma questão, assim, que contava-se e falava-se que para a pessoa entrar na maçonaria, tem que ser muito humilde, tem que ser extremamente humilde. Eu nunca fui humilde, tanto é que eu tenho o apelido de mula, porque eu era, assim, né, insuportável. Aí eu era insuportável. Que bom que você foi um dia, né? Então, por isso que criou esse apelido de mula, porque eu ficava enchendo o saco do pessoal, e eu brigava com eles, aí ficou, depois por fim eu já entreguei tudo. Aí, quando eu entrei na loja, o povo enchendo o saco, falando, nossa, você tinha que ser mais humilde, que negócio todo. Aí eu cheguei a Venerável Mestre, a loja maçom Deus Mudar de Luz, número 1. E o povo lá naquela agitação, eu virei e falei assim, atenção aí, meus irmãos. Irmão secretário, consta na ata aí, esse irmão que vos fala não é vaidoso, ele é extremamente vaidoso. Pronto, ninguém mais começou a falar que... Para não restar dúvida, né? Não restar dúvida, aí já ficou. Aí eu já deixei de ser extremamente normal, não sou mais vaidoso nem nada. Pronto. Sabe o que eu fico mais indignado? Não é ele fazer isso, é ele contar isso pra todo mundo, como se fosse uma... Mas aqui, o ganha-pão do Luiz é esse jeito dele, só. E com esse jeito dele, que óbvio que quem não é acostumado, estranha no primeiro momento. Acha que não tá batendo bem, que enfim... Só que esse é o ganha-pão dele, e é com isso que ele abre todas as portas que tem pra ser abertas. Não, pior que é verdade. Ele acaba virando uma caricatura, né? Ué. Hoje a gente tava almoçando junto, aí tava uma turma maior. Cara, mas o Luiz, ele falou tanta barbaridade. Não, cara. falei hoje merda pra caramba. Não. E aí... Você não tá pobre, cara. É você falar, é você queixar a tristeza, né? É um querendo ser mais fudido do que o outro. Aí, tá a turma toda lá, cara. E servidor público, né? Esse momento de não aumento de salário e tudo mais. Do Estado? Do Estado. Não vale, mas só milionário, né, velho? A imagem que o povo tem da cidade, ó. Não, mas vocês estão lá, mas cara, tem, assim, mas isso é fato. Eu falo que assim, a Nova Lima tem uma gestão bacana, cara. Não, eu quero contar uma experiência pra vocês. Só uma pausa. Aproveitando essa deixa aí do Cacá,
Reza a lenda que Nova Lima é a prefeitura mais rica, é a maior renda per capita do Brasil. Isso é real? Não, pois é, a matéria precisa ser, vamos dizer, bem dada. Nova Lima, a arrecadação do município é uma arrecadação realmente muito Cuidado boa. com o voto, hein? Não, mas aqui é uma realidade. Vou te contar uma experiência minha. A arrecadação do município é uma arrecadação muito alta, proporcionalmente com o tamanho da sua população. Que é óbvio que você tem outras cidades, BH, Contagem, Betim, Juiz de Fora, várias outras cidades que arrecadam muito mais que Nova Lima. Mas porque também tem uma população muito maior e muito mais atividade econômica. Só que Nova Lima hoje, por vários veículos de comunicações, já foi veiculado mesmo, já foi publicado, que é a cidade que tem a maior concentração de renda, ou seja, que tem a maior concentração de ricos que moram na mesma cidade no país. Isso, se você pegar pela Receita Federal e ver a turma que declara imposto de renda, de fato, os mais ricos estão concentrados em Nova Lima. Só que essa não é a realidade da cidade. Você pega um nicho, uma região da cidade que concentra essa turma. E, Luiz, eu tô falando muito aqui, mas se você não me cortar, eu vou continuar falando. Mas é concentrado por causa dos condomínios, né? Por causa dos condomínios, exato. Você tem hoje, basicamente, 1/3 da população de Nova Lima que vive em condomínio. E essa turma eleva o IDH, o desenvolvimento humano, e aí são os maiores concentradores de renda mesmo. Então, isso é um fato, não tem como negar. Só que você tem 2/3 da população, que, vamos dizer, é a sede da cidade, que não vive nessa realidade. E olha que interessante, nós fizemos lá, em Nova Lima, isso eu posso falar com muito orgulho, porque foi a primeira cidade do Brasil que foi feito isso. Em outubro do ano passado, quando ainda estava como secretário de Desenvolvimento Social, nós lançamos um programa, que, vamos dizer, eu fiz uma provocação ao prefeito. Falei, prefeito, Nova Lima é tida como a cidade que tem a maior concentração de ricos, mas nós só podemos entender Nova Lima como uma cidade rica no momento que não tiver mais pobreza. E aí nós criamos um programa de transferência de renda, onde nós cadastramos quase 5.000 famílias, isso dá perto de 15.000 pessoas. Fizemos um programa de transferência de renda, onde hoje nenhuma pessoa vive abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza mais na cidade. Então nós realmente acabamos com a pobreza. Aí hoje eu concordo de falar que é uma cidade rica, por conta dessa ação, entendeu? Mas quando eu falo assim, que Nova Lima tem uma vivência diferenciada no resto da região metropolitana, eu rodei aí bastante, né? Eu moro em Sabará, trabalhava em Santa Luzia, e vou muito a Lagoa Santa. Eu acho que Nova Lima e Lagoa Santa são duas cidades que têm uma realidade muito parecida. Condomínios, de condomínio, de uma renda per capita mais alta. Mas a hora que você pega Sabará, Santa Luzia e algumas outras que estão ali em volta aqui de Belo Horizonte, você vê que a realidade não é a mesma. E outra coisa, eu vou a Nova Lima de vez em quando. E é uma cidade muito bem organizada, cara. Acho que vocês estão lá, principalmente você que eu conheço e acompanho de perto o seu trabalho, e não é porque eu sou seu amigo que eu tô falando, mas eu te acompanho, assim, pelas redes sociais e a vida toda, né? Desde que a gente se conhece aí, tem 20 anos. Por aí. Você é um cara muito sério, velho. No que você faz, muito comedido naquilo que você propõe. Então, isso é vantajoso para a cidade. Sim. Você, enquanto um homem público, né? Você, enquanto vereador... Mas disso que ele aprendeu foi comigo, tá? Eu tive um professor bom demais na minha vida. Foi ele mesmo. Luiz? Foi. Tá vendo? Não, Olha Luiz que pessoal bom. Não, isso eu falo assim, sem medo de ser feliz. Muito bom. Mas foi mesmo. Mas a gente fica zoando e tudo, cara, que o Luiz, ele tem essa característica, mas ele é realmente uma liderança que é dele mesmo, cara. Ele não faz esforço nenhum. Exato. Na verdade, ele faz de tudo pra gente não gostar dele. É isso também? Porque ele faz no caminho contrário, né? Ele faz de tudo pra você tomar. Eu xingo muito. Deixa eu te falar, o Luiz é um imã, cara. Ele atrai todo mundo. Nós estamos falando aqui rasgando seda pra ele, mas ué. Ele é impressionantemente como que ele tem essa capacidade. E é natural dele. Ele não tem estratégia pra fazer isso, não. Isso é dele. Não, ele não faz mais pensado, não. É dele. Mas nem por isso você me deixou seguir a viagem. Você me deixou na rua. Essa foi. Que viagem. Cara, eu não lembro onde que a gente tava. Sei lá, Luiz pra trás? Não, na cidade do Mário Diamante. Foi em Campo Belo. Você largou o Luiz pra trás, cara? Larguei. Esse é um sonho de todo mundo. Aqui. Não, me deixou pra trás, não. Me deixou na praça lá de Campo Belo.
Ele pegou no supetão agora. Aqui, deixei mesmo. Porque ele é tão querido, mas ao mesmo tempo que a gente ama, a gente tem a mesma condição de odiar. A gente tava em Campo Belo, eu não lembro de detalhe assim, mas a gente tava chegando na cidade. Lembrei como é que foi. A gente chegou tarde na cidade, era tarde da noite, aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as nossas coisas na casa. A gente foi pra casa do Mário. Vamos deixar... lembrei. A gente falou assim, vamos deixar nossas coisas num hotel, vamos caçar um hotel, deixar nossas coisas e sair pra comer. Porque já tá tarde, então assim, vamos deixar rápido e já vamos caçar um lugar pra comer. Aí Luiz inverteu. Não, eu quero comer primeiro. Eu quero comer. Eu falei, Luiz, mas se a gente não procurar um lugar pra ficar, a gente depois vai ficar sem lugar. E aí vai ficar difícil. Cara, ele me irritou tanto no carro que eu parei na praça. E a praça lotada, roiada de gente. Era uma sexta-feira à noite, que a praça cheia de barzinho, botequinho. Então, eu desci do carro, cara. Eu abri o porta-mala, peguei a bolsa, o porta-tenda dele, isolei no meio da praça. Joguei no meio da praça. Desce do meu carro, que agora você vai ficar aqui, que você vai comer. Eu vou caçar um lugar pra dormir primeiro. Desce. Cara, ele tava com o olho assim, arregalado, incrédulo. Falei assim, eu tô acreditando que você tá fazendo isso. Desce do carro. Cara, ele desceu. E assim, sabe aquele... menino abandonado, que se largado, esquecido por todo mundo. Ficou segurando os três. Na praça eu arranquei o carro e os meninos que estavam comigo assim, não estavam acreditando que eu tava fazendo. Aí eu peguei e dei uma volta assim, depois voltei. Mas teve isso mesmo. Nós temos história demais pra contar pros outros. Só história boa, graças a Deus. História muito boa. Posso contar aqui, Luiz? Posso contar a história da gente em Três Pontas? Pode. Tá. Do concurso lá de... Se não me engano, a Imperatriz do Imperatriz do Café. Cara, a gente foi... Quantos? Foi 2000? Eu era mestre conselheiro estadual. Foi início de 2005. Esse rolê eu tava junto. Início de 2005. Não, nessa viagem estávamos eu, Luiz, o Wilsinho e o Ulisses. Lembra? Não. O Ulisses. Foi em outubro, né? Aí, o congresso foi em outubro. Não, aqui, deixa eu te contar. Nós fomos justamente para Três Pontas. Para resolver Teve a posse do grão-mestre, porque estava na época da divisão. Uhum. E aí nós fomos para Três Pontas para justamente conseguir que Três Pontas sediasse o congresso estadual, onde você tomou posse como grande mestre. E aí nós tivemos lá, porque estava tendo um congresso regional. Três Pontas, cara, você fica aqui a 3h30, se não me engano, de viagem. A gente ia, era bate e volta, a gente ia e ia voltar no mesmo dia. Nós chegamos lá no Congresso Regional e eu lembro que era um salão, cara, um salão bacana, assim, de evento, e a fachada desse salão era de vidro. Então, dentro do salão, a gente via tudo do lado de fora. Enfim, chegamos lá, Toshio Furukawa tava, ele era grande mestre. E aí... que Deus o tenha, né? Nós hospedamos no hotel... Não, calma, vou chegar no hotel. Aí nós chegamos no congresso, tava lá na abertura, todo mundo, enfim, do nada, cara, no meio da solenidade, passa lá na avenida, na porta, um caminhão do corpo de bombeiro com tanto de menina de Miss em cima do caminhão. Aí todo mundo começou a olhar por fora, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí os meninos da cidade falaram, vai ter um concurso hoje da Imperatriz do Café. Aí a gente que tava, nós quatro que estávamos no carro, e nós falamos, então a gente já não vai voltar hoje mais para BH, nós vamos ter que ir no concurso, nós vamos ter que participar da festa. E aí, enfim, aí conseguimos, eu esqueci o nome dele, que a avó dele tinha um hotel. O Leite, o sobrenome dele é Leite, se não me engano? Não, é o dançarino. É o, como é que chama? Não é o... Miller? Não é o Miller, não é o Miller, não. Pô, a fisionomia dele tá muito clara, que mesmo fugiu o nome dele. Enfim, ele arrumou um hotel. O hotel era da avó dele, né? O hotel da avó dele. Não, vai lá pro hotel da minha avó, vão ficar lá, vou conseguir, inclusive, um preço mais em conta pra vocês. Quando a gente chega no hotel, as meninas tudo hospedadas lá no hotel. Aí, enfim, chegamos, nos hospedamos, falamos, nós vamos ter que ficar. E o pessoal, mas como é que vocês vão no evento? É um evento de galo, roupa é o que nos falta, nós estamos de terno do congresso, o terno já tá pronto pra ir pra festa. Ficou no quarto eu e o Luiz, no outro quarto o Wilsinho e o Ulisses. Cara, eu fui tomar banho e falei, Luiz, vai lá ver se você consegue desembolar os ingressos pra gente entrar nesse evento. Cara, aí, enfim, fui tomar banho. Quando eu estou acabando o banho, eu saio do banheiro e já tá esse lá no quarto rindo, sozinho. Rindo, vê o que você já arrumou, o que você aprontou. Falou, cheguei lá no clube, lá que é do baile, e falei assim, aqui, eu quero comprar quatro
4 ingressos para o evento da noite. Ah, não tem mais mesa, porque aí, enfim, era uma mesa. Não tem mais já tava mesa. Tudo já... Tava esgotados os ingressos. Era o evento da cidade, o evento da região, né? É. Falei, os ingressos já estão esgotados. Aí ele vira e fala assim, mas deixa eu ver o mapa, aqueles mapinhas o layout lá do salão das mesas, da disposição das mesas. Ele falou, mas deixa eu ver o mapinha aí se esgotou mesmo. Aí a moça, enfim, não sei, mas pôs lá em cima num balcão lá mostrou o mapa e vamos dizer, tava da mesa número 1 a número 150. Aí ele falou assim, ué, mas você não vendeu tudo? Ela falou, vendi, olha aqui, ó. Ele me empresta uma caneta aí. Aí pegou a caneta, do lado do palco, desenhou uma mesinha com 4 cadeiras e falou, a mesa 0 você não vendeu. E ele falou assim, eu preciso entrar nesse evento porque meu nome é Dr. Luiz Eduardo e eu sou cirurgião plástico e estou aqui para encontrar a nova Miss Minas Gerais, Miss Brasil, o que quer que seja. Cara, ele convenceu a mulher vendeu a mesa número 0 e quando nós chegamos à noite no evento, tava uma plaquinha em cima da mesa, Dr. Luiz Eduardo, cirurgião plástico. Cara, eu não sei, assim, com essa lábia dele, é o ganha-pão, ele abre a porta. E descia o uísque, você lembra? O prefeito nos recepcionou no evento e ficamos lá, enfim, aí tava tendo baile, as meninas... Alta cúpula lá, todo mundo sendo decepcionante. Aí, cara, eu sei, enfim, tava numa festa do desfile das meninas, das misses lá e tal. No final do evento, acabou, né? Vamos dizer, acabou os desfiles, teve a premiação, não sei o quê, e foram chamar pra foto final as meninas todas que desfilaram, ficaram lá no palco, todas lá na frente pra desfilar. E aí eu começo a olhar pro Wilson, o Luiz. Cadê o Luiz? Cara, quando a gente olha, no meio das meninas, eu não tô exagerando, no meio das meninas do palco principal, o Dr. Luiz Eduardo, na foto oficial do evento, cara. Foi muito top. Foi, Marquinhos. Então, assim, muito bacana, só. Essa e diversas outras histórias que eu vivi com esse cara. Poucas histórias, que tem muito. Tem muita história. Não, você deu sorte, né? Que se fosse hoje, ninguém ia procurar lá. Aí ia procurar. Não, eu tenho certeza que eles são na foto oficial. Então, por exemplo, os jornais da região, da cidade, que naturalmente colocaram isso a manchete lá, ele tava lá, mano. Ele tava lá, Dr. Luiz Eduardo, cirurgião plástico, cara. Dono da mesa 0. Como é que conta? Cara de pau, como é que conta se tacar mais limpa? Vamos conversar de coisa séria. Cacá, professor, disse que estava dando aula para menino de 1 ano? De 1 ano? Não, de 6, né? Primeiro ano. Conta aí pro pobre quando você estava no shopping que o menino pulou lá que você era professor de robótica? É, robótica. Como é que é? Cacá, professor de robótica. Estou eu sentado lindamente na praça de alimentação no shopping. De repente, cara, sai um menino no meio da praça de alimentação correndo. Meu professor, que me agarrou, cara. Abraçou assim e ficou lá, professor, que você que tem. Veio o pai correndo com a mãe. Pensando que era doido. E o pai assim, com a mãe. Cara, quem que é esse cara? E o menino... E aí, bicho? E você não sabia quem era o menino, não? Não, sabia. Só não sei os nomes, né? Ah, tá. Porque esse negócio eu fui aprender. Tem coisa que a gente aprende ruim com os outros, cara. Você fica andando muito com esses cretinos, são esses amigos nossos, velho. Aí, convivência com o shot, eu só chamo de meu líder, meu lindo. No caso dos meninos pequenos, né? Ô, meu jovem, ô, filhinho, tal. E eu não guardo os nomes, cara. Assim, o menino, eu sabia até de qual turma que ele era, né? E aí, e o pai olhando pra mim, cara. Eu falei assim, não vai me dar uma porrada agora. E aí, puxa o menino, falei, quem que é esse cara? É meu professor de robótica. Aí a mãe, é o professor que ele gosta, cara. Que aula de robótica é brincadeira, né? Aí o pai veio e falou assim, você dá aula... Qual colégio? Eu falei, no colégio que seu filho estuda onde? Perguntei. Aí ele falou assim, tá, eu sei que ele dá aula de robótica então. Eu falei assim, ué. Nossa, cara, esse menino tá querendo desmontar tudo dentro da minha casa, velho. Menino de 6 ou 7 anos aí. Falei assim, cara, qualquer negócio que dá vacilo, que dá bobeira aqui, ele tá com uma chave de fenda na mão pra poder abrir as coisas. Porque na robótica ele tem que montar. Só que pra montar ele tem que desmontar, né? Porque lá em casa não tem nada. O aluno aplicado, né? Aplicado, e esse gosta. Mas você foi motivo de discórdia dentro de casa, então. Dentro da casa da família. Então, tipo, no final, saí com amizade, né? Mas você passa um... Agora, os meninos pequenininhos, cara, eles são engraçados porque eles são carinhosos, sabe? Quando eles gostam de vocês, gostam de verdade. Né? Que é diferente dos maiores. E eu dei aula a vida inteira pros meninos maiores, né, cara? Trabalhei no ensino médio. Não foi universitário, não, Cacá? Bicho, eu não cheguei a
a dar aula mesmo na universidade, não. Eu ajudei um professor numa matéria de mestrado. E Eu você tenho tem tempo. formação acadêmica para isso? Eu sou mestre. E aí, eu ajudei esse professor no momento que ele passou lá umas dificuldades e tudo mais. Mas, efetivamente, eu mesmo trabalhar direto no meio acadêmico, não. Entendi. Aí, só educação básica mesmo. E a vida inteira no ensino médio, né? Em Sabará? Eu trabalhei em Sabará uns tempos, trabalhei aqui em Belo Horizonte. Você vai rodando, né, cara? Professor, você não para quieto, né? Apesar de eu ter trabalhado 19 anos na mesma escola. Saí agora no final do ano. Mas nessa mesma rede, né? Então eu tive em Sabará, tive aqui em Belo Horizonte, tive em Nova Lima, em Santa Luzia. Em Nova Lima eu cheguei a dar poucas aulas, mas também foi tipo palestra que eu fui fazer. Mas você vai rodando, né? Isso acaba que você... Mas sempre pra essa linha, né? De idade, de primeiro, segundo, terceiro ano do médio. E aí, de repente, você cai, né? Depois de... Você também já foi professor, Álvaro? Eu? É. Só se for igual você, que você falava, né? Ciências ocultas e letras apagadas. Vamos ao que interessa um pouco. Álvaro, você participou num momento mais crítico da Ordem Mulher, quando começou a divisão. Qual que é a sua impressão sobre isso? O que te levou a... Qual a conclusão que você chegou sobre isso? Sobre a divisão que você fala? Luiz, de fato, quando... 18 anos, né? Pegamos aqui em Minas ainda, mestre conselheiro estadual, a divisão aqui em Minas, depois a como nacional. Minha maior atividade, atribuição era percorrer esse país apagando incêndio, né? Porque você teve uma briga, vamos dizer, entre uma cúpula que afetou todo um país. E um país onde as pessoas, nos seus rincões interiores, as pessoas se conviviam, se confraternizavam, se viam com o maior carinho do mundo e do nada, por briga de outros, se viram obrigadas a se odiar. Então isso não levou nada, nem ninguém a lugar nenhum. Muito antes pelo contrário, só discórdia, a tempo perdido, porque de fato, dentro da instituição, a gente pratica outra coisa. Mas na minha experiência de mestre conselheiro nacional, que enfrentei a divisão borbulhando, país afora, e tinha que ir para apagar esse incêndio. E já, vamos dizer, puxado de 2005 até 2017, quando eu fui grande mestre nacional, e ainda existia divisão, perdeu-se muito tempo com isso, né, Luiz? Muito tempo, porque hoje reunificou. Hoje está todo mundo óbvio. Você pega umas pessoas que estavam ainda viveram muito de perto essa cisão, ainda existe uma ferida aberta, pode não estar completamente cicatrizada, mas o tempo é o melhor remédio também, né? Mas eu acho que não levou nada, nem ninguém a lugar nenhum. Nós perdemos muito tempo com isso, de certa forma. Vamos tentar ver o lado positivo disso. Criou-se uma concorrência e quando existe uma concorrência você precisa se estabelecer para você, vamos dizer, tentar superar o seu concorrente. Então houve uma evolução das duas instituições, do sentido até de profissionalização mesmo, de estrutura organizacional, de aperfeiçoamento de fluxos, de regra. Vocês citaram aqui nos programas anteriores a Constituinte. Eu tenho aquele textinho lá em casa até hoje, que eu era moleque de tudo e vocês faziam isso lá em casa. Constituinte, até a própria transparência da instituição, né? Exato, ela teve que se aperfeiçoar. Ela teve que sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Então esse foi o lado positivo dessa confusão toda. Que era um grande gargalo, eu acho, na Ordem Mulher. Total. Era exatamente a falta de acesso, né? Não era todo mundo que conseguia chegar a conviver com essas lideranças. Né? Era um grupo muito fechado. Era muito distante, cara. Era um negócio meio que inalcançável. Inalcançável. Tipo, quando você viu o Mansur, você ficava, né? Nossa, era cara. O popstar. Era... E que de fato tinha que ser mesmo, porque o que fez por todos nós, ninguém tem como agradecer. Mas você tem que saber também o limite, a hora de passar para frente. E a questão da organização da instituição, né? Exato. Você tinha uma série de reclamações, questão da regularidade. 90% dos capítulos que eu conhecia eram capítulos irregulares. Era uma realidade, né?
Porque não tinha essa cultura. Então a divisão, ela trouxe. E engraçado que toda vez que fala nessa divisão de 2005, uma das primeiras pessoas que eu lembro é você. Porque coragem você tem. Porque eu tava na grande loja. No dia daquela coisa. A gente lá dos Jovens Templários, a gente foi sem saber de nada. Então, Conta essa história um pouco. Conto com muito prazer. Como é que foi? Eu era mestre conselheiro estadual e antes desse dia, Luiz participou muito disso, o Wilsinho, Rodrigo Martins, que era, querendo ou não, a turma que estava aqui também em Belo Horizonte, né? Mas a gente fez várias visitas ao Tomás Luiz Naves, saudoso Tomás Luiz Naves, na época, né, grão-mestre da grande loja, onde a gente tentava demover dele a ideia de fazer a separação aqui no estado. A gente chegou a propor, inclusive, aqui, que a gente crie uma estrutura nossa, mineira, mas que o estado continue unido. Eu me lembro de uma frase deles, foi em 2004, cara. Início de 2004. Porque essa reunião, esse evento foi em março. Dia 5 de março. De 2005. 2004. De 2004? 2004. Quando eu era mestre conselheiro estadual. Perdão, 2005. 2005, perdão. 5 de março de 2005. Ele falou assim, não me importa, vocês podem trazer a vontade de 1, de 10 ou de 1000 demolês. A decisão tá tomada, eu vou dividir. Assim, cara, sem pôr nem tirar. A gente fez vários encontros, aí eu reuni todos os mestres conselheiros regionais, a gente fez um manifesto do estado, demonstrando a vontade dos demolês maiores interessados nisso, para que não houvesse a divisão no estado. Enfim, não tivemos êxito. E aí, no dia, de fato, dessa sessão na grande loja, eu não fui convidado, porque ali era a instalação do grande conselho no estado. E aí, óbvio, tava toda a turma da grande loja, porque naquela época, diferentemente de hoje, vocês já citaram isso aqui anteriormente, mas eram 8 oficiais executivos no estado, o Luiz era o único do GONG, tinha 2 do GOB e 5 da grande loja. Então, os 5 da grande loja estavam, um grão-mestre, ou seja, a cúpula toda, cara. E vários capítulos do estado, da capital do interior, lá reunidos no Templo Nobre da grande loja na Avenida Brasil. Eu não fui convidado e eu fui. Mesmo assim. Cara, e nós colocamos umas faixas na frente da grande loja, incentivando assim, não a divisão, né? Não incentivando as pessoas a não aderirem a esse movimento, a essa ideia. De fato, eu entrei na grande loja e a turma se assustou. Eu me lembro de Omar, mandar um abraço aqui pro Omar. Omar, gente boa. Gente muito boa, lá de Pirapora. Omar vai sentar aqui com a gente. Omar, e me chamou para a sala do grão-mestre e falou assim... Já tá até agendado, hein, Omar? Falou assim, o que você tá fazendo aqui? Uai, mais ou menos assim, né, gente? Eu não me lembro as palavras, né? Uai, Omar, é um evento do estado, eu sou o mestre conselheiro estadual, quem vai presidir a sessão sou eu. Ele falou, não, você não vai presidir, porque você não tá vindo para federativo, você é do Supremo Conselho. Não, vocês vão criar a estrutura não existe ainda. Quem preside sou eu. E aí, enfim, puseram um tanto de gente dentro da sala comigo, fizeram mó terror comigo, falou assim, porque qual que era o receio deles? Eles estavam achando que eu não abriria em nome da federativa, em nome do grande conselho. Eu falei, não, é esse o problema? Vocês têm meu compromisso de que eu vou presidir a sessão para criar o grande conselho. Mas quem vai presidir sou eu. E aí eles tentavam, não, Manel, que era o meu adjunto na época. Lembro. Mestre conselheiro estadual adjunto, ele era de Bocaiúva, o capítulo de Bocaiúva estava indo para federativo. Falei, não, Manel vai presidir. Falei, se Manel presidir, ele vai ter que me passar o malhete, quem vai presidir sou eu, isso eu não abro mão. Enfim, no final das contas, vamos dizer, nós nos acertamos, e aí de fato eu presidi a sessão. Porque qual que era o meu grande interesse de presidir a sessão? Porque eu queria ser o último a falar. Sabe? E aí naquela ocasião, o Saulo estava presente, o Saulo fez um discurso, um dos poucos que eu vi ele. O Saulo tem uma fama de ser mais aguerrido, né? De ser mais pro enfrentamento. O Saulo fez uma fala muito sóbria naquele dia. O Wilsinho, naquela ocasião era membro efetivo do Supremo Conselho, fez uma fala, olha, nos colocamos à disposição, quem entender que não é o melhor caminho, pode voltar que a gente recebe. Óbvio que isso foi tomado como uma provocação. Era uma festa criando uma nova estrutura e estávamos nós três ali, vamos dizer, melando isso. E aí, de fato, quando chegou a hora de eu falar, eu falei, olha, é uma pena a gente estar aqui em festa quando, na verdade, nós estamos comemorando a nossa separação. Olha o que está acontecendo aqui hoje. E aí eu falei o que estava no meu coração e sem medir consequência, sabe? Falei muito. E, cara, foi assim, foi um episódio muito triste, assim, nesse... E o que foi mais legal, porque
tinham 2 grão-mestres lá. É. Sentado um de um lado ou do outro. E eu, Que era o Dálcio e o Tomás Naves. E aí você levanta. Eu lembro do Dálcio falando, não. Ele o tempo todo... E você, assim, você não ofendeu. Não. Pelo contrário, você teve muita classe para poder... Eu fui firme, coloquei meu posicionamento, mas respeitando a liturgia de onde eu estava. Exatamente, você foi muito respeitoso, mas ao mesmo tempo muito direto, né? Fui. Com o seu sentimento. Exato. Então, a minha lembrança dessa separação, cara, assim, das primeiras pessoas que eu lembro é a sua. Entendi. Porque você entrou e eu tava lá, porque eu tinha iniciado a maçonaria, tinha uns 2 anos e pouco, já tinha quase para 3 anos. Eu iniciei na Grande Loja e minha loja foi dada pro Grande Oriente Brasil. Uhum. Né? Inclusive pelo Tomás Naves. Tem muita gente que lembra de mim por esse episódio. E você já era da República Federativa, né? Assim. Você era República Federativa? Não. Tava aí naquele momento. Não, ele era anteriormente, que ele pertencia às Grandes Lojas, depois que pulou pro lado de cá. Tá, entendi. O meu capítulo não chegou nunca a ser federativa. Não, porque seu capítulo era GOB, ué. O meu capítulo, não, era Grande Loja. Era da Grande Loja. Só que, como ninguém... Eu acho que é o grande problema da maioria dos capítulos, né? O engajamento do maçom no capítulo, ele não é tão... São sempre as mesmas pessoas. Uhum. Né? Eu era muito mais novo, eu tinha 23, 24 anos. Solteiro. E apaixonado com a Ordem Molay. Né? E lá em Sabará. Então a gente não tinha muito esses acessos das informações, né? Tipo, o que passava pra gente era informação sempre picada. Uhum. É lógico, cada um que fala do jeito que acha que é o que convém, né? E aí, Álvaro, eu lembro que chegou lá um pessoal da loja, tinha rolado na plenária uns dias antes, falou assim, nós vamos mandar uma van, um ônibus, não sei, buscar vocês, porque nós vamos participar tá reformulando, e eu lembro que a notícia, tá reformulando o Supremo Conselho. Uhum. E era um desejo de todo mundo. Né? Então, a informação que chegou é essa, vamos todo mundo para lá. Eu estava no Grande Oriente Brasil, regularmente, e até uma história engraçada, né, cara? Porque a nossa loja, eu fui demoler ativo, patrocinado por loja da Grande Loja. Uhum. Quando eu iniciei na maçonaria, eu iniciei em Nova Lima, na Portal do Paraíso, uma loja da Grande Loja. Jura? Eu não sabia, não. Então, eu iniciei na Portal do Paraíso para fundar uma loja da Grande Loja em Sabará, que já existia. Eu fiquei na Portal do Paraíso uns 3 ou 4 meses. Uhum. E aí a gente fundou a loja lá de Sabará. E o Portal do Paraíso é de Nova Lima, é? É Nova Lima. Só que é da Grande Loja. A minha é do Gonga. A sua é do... E aí, o Tomás, ele foi na loja, eu aprendiz, né? Foi lá na loja e falou assim, nós vamos dar todo apoio para vocês vão para Sabará, nós vamos regularizar vocês. E aí nós fundamos uma loja que reunia em Sabará, mas a sede dela é em Nova Lima, que era a Real Fênix. Uhum. Então, a primeira sede, a primeira oriente lá da Real Fênix, que existe até hoje lá em Sabará, era Grande Loja Nova Lima. Era uma terceira loja que existia, que foi fundada em Nova Lima. Beleza, mas a gente reunia em Sabará. E o Tomás Naves sempre prometendo pra gente. Falei assim, nós vamos regularizar vocês. Só que ele ia na outra loja da Grande Loja e falava assim, enquanto vocês não quiserem, não vai ter outra loja aqui. Uhum. E aí, cara, alguns tinham umas divergências e tal, né? O pessoal das 2 lojas de lá, de Sabará. Mas muita gente frequentava. E um dia, cara, um irmão da loja tava lá, o Tomás Naves foi, não prestou atenção e falou, vai ter outra loja aqui em Sabará não, cara. E aí, bicho, começou a quebrar fafaca. Juntou gente de uma loja, de outra loja, e foi lá pra conversar com ele, e ele ficou apertado e falou assim, eu vou resolver o problema seus. Pegou a nossa loja, que era mais nova, e entregou pro GOB. Falou assim, vocês vão pra lá, já conversei com o grão-mestre de lá, vai receber vocês vão receber tudo, não vai precisar pagar nada, dispensa vocês de kit placê, dispensa vocês de tudo, vocês vão pra lá e seguem a vida. E no fundo foi a melhor coisa que aconteceu, eu acho, que pra loja e pra nós, naquele momento. Por quê? A partir desse momento, eu comecei a aproximar mais dos meus amigos que eram demolês, né? Porque enquanto demolê ativo, eu tive muito contato com o Ilcim,
assim, de conversar, né? Eu lá no Guido Marlieri, o Sim lá no Inconfidentes, com o Rodrigo Martins. Então eu já conhecia a turma. Tanto que nesse dia, já te conhecia de vista. Uhum. Nunca, né, em 2005 eu não tive ainda esse contato mais próximo de trocar uma ideia com você, de ser mais próximo. Deixa eu só fazer uma correção. Rodrigo Martins era União de do Contagem. capítulo União de Contagem. Isso. União Você de tá Contagem. falando em Confidentes? Não, eu e o Sim do Inconfidentes, Rodrigo do União de Contagem, tinha o Chico. Que é a União de Contagem também. Aí tinha um outro União de menino Contagem que fundou o meu, o Zé Gribaldi. o Zé Gribaldi. E aí tinha um menino também, o Escopeta, que fazia história comigo, lá na PUC. E através dele eu fortalecia a amizade com o Chico, que estava fazendo história, se eu não me engano, no UniBH. Uhum. E aí a gente foi formando esse negócio. Tanto que a hora que chegou, que você falou, o pessoal tá assim, esses amigos seus aí, cara, esses caras estão arrumando, velho. Que turma Fala que você com vai seus arrumar? amigos, que turma que é essa? E aí, daquele dia, o que aconteceu? O nosso corpo patrocinador começou a forçar muito a questão de adesão à República Federativa. Uhum. E aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, que negócio que eu não tô entendendo mais nada. E aí, conversa com outro, de repente chega na minha loja lá em Sabará, o grão-mestre do God, né, que era Goeng, que chamava, né? Isso. O grão-mestre Goeng com o Fuad Haddad, que era o grande mestre nacional. Quando eu fui mestre conselheiro Nacional. Isso aí. Procurando Caetano. Nosso abraço aí ao Fuad Fuad Haddad de Haddad. Alfenas. E aí tinha 2 Caetano na loja. O homem da Unifenas. É isso aí. Quando chega grão-mestre, com delegado, com grande mestre de não sei o quê, com grande secretário de... E aí todo mundo apontou pro meu pai. Eu, Fuad olhou e falou, não pode tem, ser, não tem, não é É. compatível com a informação. Né? Aí eu falei assim, o outro Caetano sou eu. Eu falei assim, então eu sei. É. Aí nós viemos te fazer uma proposta. Beleza, começou a reunião. Chega no meio da reunião da loja, o Fuad levanta e fala assim, eu vim aqui porque é dessa loja que vai sair o nosso adjunto, a grande mestre estadual. Isso aí. O adjunto. E aí, mas vamos ver se ele aceita. O venerável da loja bateu uma nele e falou assim, tá aceito? Quem é ele pra poder recusar Isso aí. essa turma toda? E aí que a história começou a ficar mais embolada. Mas não é nesse embolado, ano. não, é emocionante. Não, foi muito E emocionante. foi nesse ano de 2005, lá em Três Pontas, que você se tornou grande mestre. Foi muito Congresso contando estadual. assim com a ajuda suas, né? Mas foi muito bom, só. Assim, o Kaká, assim, a gente fica falando até esquisito, mas enfim. A gente tem uma trajetória, e não tô falando a gente, eu não, todos nós, o Luiz, o Wilson, o Mark, assim, a turma toda. Que a gente foi convivendo, se conhecendo e se uniu. E tá unido até hoje. Mas assim, a gente de certa forma lançava candidato, e a gente nessas viagens, nessas andanças que a gente tinha, querendo ou não, em algum momento surgia uma pessoa que chamava atenção, que se destacava, e vamos dizer, a gente trazia para perto, e essas pessoas iam alçando voos maiores, e aí a história tá aí para contar, né? Então assim, e graças a Deus eu acho que a gente nunca errou nisso, né? Foi muito bacana. Não que as outras pessoas fossem ruins, mas eu colei com gente boa, né, cara? Porque hoje eu faço uma lista de amigos. Falei assim, quem que são seus amigos de confiança? Né? Porque tem uma diferença de colega, de chegado e de amigo. Isso. Né? O amigo você pode ficar, às vezes, 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos Sem se ver. mas você confia naquele cara. Simples assim. Você faz uma lista, e isso deve acontecer com você, acontece com o Luiz. Cara, dos meus 20 amigos, se tiver 1 ou 2 que são fora Da ordem. da ordem, é muito. Foi o que eu falei pro Luiz, eu não tava aqui ainda não. Esse ambiente ele é muito saudável, só. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma filha vai fazer 14 anos, né? A Isis. Ela terminou o 5º ano em Sabará e a gente trouxe pra estudar em Belo Horizonte, num colégio grande. E o nosso medo era, como é que você coloca uma menina de 11 para 12 anos pra vir sozinha? Porque eu não tinha condição de trazer e nem a mãe dela. Então, a gente ficou com muito medo e tudo. Beleza, fomos fazer matrícula. Chegou no colégio, a secretária do colégio perguntou pra mim, me fala 3 pessoas da sua confiança que a gente pode ligar no caso de uma emergência. Uhum. Aí eu tô assim, puta merda. 3 pessoas da minha confiança. Aí coloquei meu cunhado, o irmão da minha esposa, coloquei o Chiquinho, meu irmão,
E aí a minha esposa assim, chama aquele amigo seu, só põe o nome dele. Aquele amigo seu da loja, Saulinho. Nossa Aí, Senhora! Vai ser mesmo. Aí beleza, coloquei lá, Saulo Humberto, tal, não sei o que, contato dele. E aí falei assim, eu vou ter que avisar, né? Porque de repente acontece alguma coisa aí, liga pra ele, eu pego o cara de surpresa. Pessoal, Saulinho, deixa eu te falar, cara. Eu acabei de assinar uma autorização aqui. Se acontecer alguma coisa, tal, o Colégio Batista te ligar, é verdade, tá? Eu te pus como responsável da minha filha. Legal, cara. E aí ele tá assim, você tá de sacanagem comigo, velho? Eu falei assim, não, cara, tô falando sério. Eu falei assim, não, e ô bicho, e tipo assim, você via que o cara fica feliz. Assim, pô, o cara confia a vida da filha dele, né? E a minha única filha. O cara confia a única filha que ele tem em mim. Então, e aí eu expliquei, falei assim, olha, não é parente, só que esse cara aqui é da minha confiança total. E Saulinho tava lá perto, né? Porque mora do lado do colégio. Entendi. Então, na emergência, não tinha pessoa melhor. Legal. E é aquela confiança que você tem, que você sabe que a hora que eu precisar de você, Saulinho, dá uma assistência pra mim. É isso. E Saulinho é bom porque ele é muito ocupado, ele trabalha muito, porque ele é pobre, coitado. Nossa, nunca vi trabalhar tanto. Inclusive, eu tava com Saulinho, aquele abraço pra você. Você deve estar trabalhando uma hora dessa, né? Eu mandei a mensagem pra ele, cara, que eu falei só que tem 2 semanas que eu não vejo ele. Eu tô com saudade, eu fico com saudade dele. Mas é porque ele trabalha muito, coitado. Ele tá dormindo tarde, tá mexendo. Ele tá mexendo numa roça de café. Com certeza, se fosse Demolei nessa época, ele tinha participado do concurso de Miss lá, sendo doutor alguma coisa. Que é outro também, né? Vamos voltar aqui, ó, amigo. Vamos lá. Álvaro, como você se define hoje, o Álvaro Azevedo? Como pessoa, como amigo, como irmão, como marido, como pai? Luiz, eu vivo, francamente falando assim, para minha família, faço questão de buscar, minha mulher leva, eu faço questão de buscar meus filhos na escola todo dia, faço questão de estar junto deles quando eles vão dormir. Qual a idade dos seus filhos? Minha menina tem 7, Ana Clara, e o Álvaro tem 5. Criativo, né? Álvaro também. Mas... Álvaro filho. Eu sou Caetano, e meu pai é Caetano também. É minha esposa que fala que quando a gente foi escolher o nome do meu filho, da minha menina não teve muito dificuldade, não. Mas quando foi escolher, minha mulher ficava falando tanto de nome, assim, enfim, vários nomes de homens. Esse não, eu não sei, já tive um episódio com uma pessoa assim que eu não gostei, enfim. Aí ela falou assim... Não combinava. Enfim, todos que ela falou. Esse não. E Álvaro dizia que eu regalei um sorriso na hora, cara. Ela falou assim, eu já devia ter te proposto antes pra evitar essa fadiga aqui. E aí foi natural, então, enfim, ficou Álvaro. E eu sempre falava com minha mãe, não, mãe, Álvaro, nome de velho. Aí você tá com um filhinho no colo, não, como é que você chama? Álvaro, a mãe nasceu com 80 anos, né? Meu sobrinho chama Vicente. E eu acabei dando o nome do meu filho mesmo, meu. Mas, enfim, eu me entendo como um pai presente, um marido presente, óbvio, com falhas, né? Precisando acertar mais. Cara, e não faço outra coisa a não ser também viver a política, assim, da cidade, sabe? Na condição, né, de mandatário, então tem que estar presente na vida das pessoas. Então, é isso. A Ordem Demolei, que eu vivi por isso também, da minha adolescência até 2017, quando, né, fui grande mestre nacional. Eu vivi isso, mas depois da gestão, de certa forma, foi o ano que minha menina nasceu, 2017. Foi o ano que eu assumi na Câmara. Então a vida, de certa forma, tomou um outro rumo também, que eu precisei, óbvio, me dedicar a essas grandes questões, né, essas grandes demandas. Mas sempre, vamos dizer, a ordem presente na minha vida, como filosofia de vida mesmo, sabe? Mas hoje eu vivo para os filhos, para a esposa e para a política. É o que eu faço. Ô Bia, você é minha amiga, você sabe minha admiração, meu respeito que eu tenho a vossa pessoa. Mas eu tenho que fazer o coice da mula, fazer as perguntas que talvez não é inconveniente, mas que é interessante para todo mundo. E hoje é as pegadinhas aí, né? Álvaro, você já foi muito namorador e nos congressos você chegava com mulheres maravilhosas, né? Mulheres lindas e tudo mais. E era considerado como namorador. Uma porque era a mofadinha, né? O rapazinho, a mofadinha.
Todo mundo acreditava que era Isso é o porque baú, fala que né? é cretino. A mina de dinheiro, assim, porque, pelo estilo, pela pessoa, assim. Então, eu arrumava namoradas belas. E como você define esse Álvaro, aquele jovem que tinha essas mulheres maravilhosas? Não, Bia, que você não seja linda e maravilhosa. Mas como você se encontrou e como você se viu que a Bia era sua cara metade? Ô Luiz, se você tá falando que eu tava sempre com as mais maravilhosas, a Bia foi a que eu escolhi, então ela é a mais de todas, né? Mas olha só, a Bia eu conheci, se não me engano, em 2008. Ela é médica pediatra, não é Ela é isso? neuropediatra. Ah, neuropediatra. Ela é top. É... Mas você não casou com ela, não é por isso, não, né? Para ela ser Não, quando eu casei. para economizar Pediatra pros meninos? É a consulta dos filhos. Não, aqui, por incrível que pareça, a Bia, Ah, ela mesma fala que quando, vamos dizer, acontece com os nossos filhos, ela trava, ela não consegue, vamos dizer, fazer uma análise crítica da situação. Então, nós temos uma pediatra para os meninos, né? Ah, é? Não é a Bia, a pediatra deles, não. então tem aquela máxima que santo de casa não faz milagre. Inclusive tem até questão ética, né? Que você não pode... Ué, não sei. Não, Ela não pode olhar os meninos? não, olhar os meninos não. Eu falo assim... Medicar. Medicar. Eu não sei com filho. Eu sei que Ué, engraçado, automedicamento o médico não pode, né? Tipo, eu tô sentindo mal, eu sei o que é, mas não vou tomar... Mas daí nós Cacá, que não é temos nós. conhecimento de nada, né? Não, foi o próprio médico. Ah, é? O próprio médico se automedicar, eu sei que não pode. Olha, você é não sei. professor, Agora- você é advogado. Não, eu tô falando aqui, Aí, tipo assim, leigamente, entendeu? Eu não tô entendendo, o cara agora... Não, cara, mas é sério, velho. Porque existem questões emocionais Muito bom. que estão envolvidas Não sabia. e tudo mais. Mas eu acho que até rola de perguntar pra ela e responder depois. Que pergunta gerou uma Pergunta e dúvida, te manda no se zap. pode ou não. Essa eu não sabia mesmo, não. Ela é médica, não é da área jurídica, não. Nós É. temos que consultar alguém, então. Não, mas ela recebe lá o... Dependendo do que ela fizer, e se der problema, aí nós vamos precisar de alguém da área jurídica. Não, Ô, Luiz, você não continuou. Pois é, não. Você tá Eu mudando aí, não. mudando o foco. Vamos Eu lá. conheci a Bia em 2008, se não me engano. Foi numa festa de formatura de uma amiga em comum, que depois, óbvio, até foi essa amiga que nos apresentou, né? Mas vamos dizer, na colação de grau, a Bia tava lá tirando foto pra essa amiga. Eu, na hora, fui lá fazer cumprimento, tem as letronas lá, né? Que você vai cumprimentar. Na hora vaga, ela presta serviço de fotógrafo? Ela tem esse hobby também. E aí, cara, eu não lembro da Bia e a Bia não se lembra de mim, assim, na colação de grau lá. Só que aí depois, vamos dizer, naquela época, né, você não tinha foto celular. Aí foi baixar as fotos pro computador, um negócio assim. Aí, segundo ela viu, falou, quem que é esse aqui? E aí, vamos dizer, ela se interessou, falou com essa amiga, e essa amiga, o marido dela, falou assim, Álvaro, tem uma amiga da Mayra, quer te conhecer. Eu falei, aonde, que dia, que horas? E foi um encontro marcado, e a gente se conheceu, e olha que só que... E você era bem oferecido, então, hein? Fui, a moça estava interessada, eu falei, vamos conhecer também, lógico, né? E eu tô carente, né? E aí a gente se conheceu, enfim, ficou junto, só que a gente, desde essa época, a gente não ficou junto de lá pra cá. Eu tava numa fase querendo desbravar, enfim, conhecer várias coisas, né? E era muito novo, e aí, vamos dizer, eu não firmei um namoro com ela. Mas a gente sempre, eu faço aniversário 22 de agosto e ela 22 de fevereiro. Você estava na fase de conhecer muitas coisas ou muitas outras pessoas? Muitas outras mulheres. Então tá. Ô Bia, desculpa aí, mas né? Senão não fica Não, mas inconveniente. ela mesma conta essa história, não tem estresse, não. É porque o dia que minha mulher veio aqui, ela acabou comigo. E aí, enfim, a gente não ficou junto, mas a gente sempre se falava nos aniversários. E ela faz aniversário no mesmo dia que minha mãe. Então a gente sempre se falava e a gente sempre esporadicamente se encontrava também. Não era um negócio, vamos dizer, fixo. E aí, num determinado encontro que a gente teve, isso, sei lá, 2009, 2010, isso eu não lembro, eu falei com ela assim, deixa eu te falar, em 2013 eu vou casar com você. Eu vou te ligar e vou casar com você. Assim, do nada.
E de fato, cara, em janeiro de 2014, não foi 13? Janeiro de 2014 a gente se reencontrou. E aí de 2014 pra cá a gente nunca mais soltou a mão, sabe? A gente namorou um ano, ficou noivo no dia do aniversário. A gente pediu ela namoro no dia do aniversário dela, um ano depois pedi em casamento, ficamos noivo, um ano depois a gente casou. Não, mas se foi em janeiro, tá valendo ainda. Porque o ano só começa depois do carnaval. Depois do carnaval. Boa. Boa. Então sua promessa não é mentirosa, não. Isso, depois do carnaval, perfeito, gostei dessa. Ô, cara, a outra coisa que eu lembro do Álvaro que eu racho de rir também, velho, foi o Álvaro entrando na festa errada no meu casamento. Você lembra? Não, como Meu assim? casamento, festa na Pampulha. Aí, de repente, você me liga no telefone e fala assim, cara, vocês estão aonde? Eu entrei, não, isso eu não lembrava. Você não. entrou na festa do outro casamento, que era no lado, no salão do lado do mesmo clube. Eu fui pra festa errada? Foi pra festa errada. Deu uma cena dessa. Foi. Também. Uai, Aí, cara, eu não tava lembrado disso, não. E a gente tava todo mundo junto, o Luiz, o Wilson. Aí os caras, o que pegou, cara? Eu falei assim, eu acho que o Álvaro entrou na festa errada. Era um salão, era 2 salões, quase na mesma. O meu era num salão e tinha, não sei se era o clube do lado. Eu sei que você chegou com o convitinho, entregou, entrou. E me liberaram e entrar liberou, na festa você errada. entrou, cara. E Aí na hora que assim, você não entrou... conheço ninguém. Eu falei, uai, Vocês cadê, estão aonde? Uai, você não é o noivo que eu vim ver, não. Não, Pior do que isso, foi só eu no casamento do menino da minha loja. Fui pro casamento no sábado, cheguei no lugar certinho, cara. Entreguei o convite, o cara tá assim, vai entrar não. Falei, como não, cara? O casamento tá começando agora, irmão. Aí, não vai entrar não, cara. Por que não? Foi porque o casamento que você teria que vir foi ontem. A hora que eu olhei, todo mundo casa sábado, gente. O cara casou na sexta. Nossa. Aí quebrou minhas pernas. Putz. Perdeu um festão. E o melhor foi a volta pra casa, né? Porque minha esposa foi no salão, arrumou cabelo, maquiagem. Nossa. Ouviu, né? Ouviu bem. Aí eu tive que fazer uma gracinha, né, velho? Foi nesses restaurantes bacanas aí, eu não lembro, tipo esses coco bambu que pra não dispensar a maquiagem. Pra não dispensar a maquiagem. Mas aí, não mudando o foco, que nós não terminamos. Aí você e Bia. E o que é Bia na sua vida e como é essa convivência de ter casado com um homem namorador? Não, Luiz, aí isso é muito até... Isso é muito importante para vocês ficarem alerta nisso aí, hein? Não, aqui, de coração. Eu aproveitei quando eu podia ter aproveitado. Então, assim, e isso ela até, vamos dizer, ela conta essa história e ela mesma fala. Então, assim, ela fala assim, vamos dizer, a gente se conheceu, não ficou junto desde então, mas eu sabia que ele estava na fase para poder aproveitar, para que quando de fato a gente ficasse junto, ele sossegava o facho também. Então, eu aproveitei muito mesmo, assim, na fase que podia ter aproveitado, sabe? E quando eu conheci a Bia, eu era muito novo ainda, eu tinha 20 e poucos anos, sei lá, não lembro ao certo a idade, mas ela mesmo falava, nossa, você tá novo demais, você tem que aproveitar ainda. E eu falava, nós vamos reencontrar, porque do dia que eu conheci a Bia, e que a gente, vamos dizer, ficou junto pela primeira vez, engraçado, cara, eu sempre tive a certeza de que eu ia ficar com ela, assim, sabe? Só que eu tava muito novo e não queria ainda, vamos dizer, amarrar, como é que fala? O laço, né, assim. E aí, ela, vamos dizer, soube pacientemente também. Lógico que ela aproveitou a vida dela também. Ela não ficou lá em casa, na cadeia, rezando, esperando, não. Óbvio. Mas ela teve a paciência também. Ela não convivia no convento, não, né? De forma nenhuma. Não, mas quando você fala assim, eu era muito novo... Não, porque a Bia é 4 anos e meio mais velha do que eu. Olha, mas 4 anos não dá. Não, eu casei com 29. Pela forma que você tá falando, ficava parecendo assim que você era gurizinho, ela era Não. Só que a fase que eu tava... Mulher amadurece mais rápido que o homem. E aí a fase que eu tava era de paquerar mesmo, de aproveitar. E ela já na fase, vamos dizer, de namorar sério. E ela soube, vamos dizer, me esperar. E que bom que soube esperar, porque a gente tá junto já há 10 anos, casados 8. E com 2 crias, as coisas mais maravilhosas do mundo. Então, assim, eu sou muito feliz com a família que eu tenho, dei muita sorte. A Bia, eu sou muito prático para as coisas, sabe? Assim, eu sou muito esse lado de cuidar, esse lado de, sabe, de mais humano, me falta um pouco. Eu gosto de produzir, eu gosto sabe, de fazer. E esse lado, assim, você já ligou para sua mãe? Você perguntou se ela melhorou? Você já, sabe, esse negócio assim? Isso eu tenho pouco, isso me falta.
E ela me completa nesse trem aí, porque quando eu esqueço, ela liga e pergunta como é que tá todo mundo, se tá bem. Entendeu? O Álvaro hoje é um homem realizado financeiramente? Uai, Luiz, eu entendo que sim. Lógico que a gente sempre busca sempre melhorar, mas pro que eu tenho hoje, pro que eu preciso, graças a Deus, eu sou bem realizado, sim. Viaja muito com a família, não? Não, viajo pouco, cara, porque os meninos são muito novos. A gente já viajou, naturalmente, mas a gente viaja pouco, porque nós já passamos, por exemplo, fizemos uma viagem pro sul do país e passamos um aperto danado com os meninos no voo. Entramos no avião, cara. Minha menina começou a reclamar, enfim, a viagem inteira como é que chama? No antibiótico. Então a gente faz viagem curta, mas faz algumas vezes viagem, sim. Mas pouco, por conta da idade deles. E hoje, Álvaro, no contexto do Demolei, quando chega num lugar e as pessoas não lembram quem foi você, na história da Ordem Demolei. Os mais novos, assim, porque eu faço questão de deixar registrado Aí já que chega eu fui, gritando, né? que fui e ainda estou. Então eu faço questão. Detesto o anonimato. Não gosto. Até apertei. Muito bom. Até apertei o Caio lá de Montes Claros. Já colocou aí, Caio, que eu estou presente no Congresso? Eu não quero ficar no esquecimento, não. Esse trem de lembrar de mim só na hora que eu virei defunto lá, não. Entendeu? Eu quero ser O problema é se nem reconhecido, eu quero ser lembrado. Quer ser E lambido, quando, apalpado. e quando eu chego num lugar Tietado. que eles não sabem quem sou eu fico bravo. Aí eu arrumo alguém para poder me Ô Luiz, fazer aqui antigamente, respondendo sua pergunta, antigamente, na Ordem Demolei, quando eu era mestre conselheiro nacional, isso era principalmente interior. Cidade grande, capital não tinha isso não, mas interior, os meninos pediam para dar autógrafo, cara. Tinha, meu irmão, assina aqui no meu ritual, não sei o que. Eu lembro de Pernambuco, cara, no Congresso de Pernambuco. Meu irmão, eu não tenho ritual não, mas você incomoda de assinar na minha cueca. Falei, vem cá, baixa as calças aí. E eu fui lá e assinei. Então, eu entrava na pilha, na brincadeira e tal. Hoje em dia, eu não vejo isso muito. Mas, Luiz, sabe a sensação que eu tenho? É que, vamos dizer assim, meu menino tem 5 anos, faz 6 em novembro, ou seja, ano que vem vai já estar apto para virar escudeiro, né? Com 7 anos. Eu vou... Óbvio que eu vou apresentar para ele e vou incentivar, mas também vou deixar ele escolher se ele quer ou se ele não quer. Tem que ser da vontade. Novo demais, óbvio, mas tem que ser da vontade ele também, tem que saber respeitar. Mas a sensação que eu tenho, ao contrário, é que assim, isso não me pertence no sentido de... Enquanto eu fui, eu fiz e que bom que eu pude fazer. Mas hoje já tem que ter os outros mesmo, e os outros que tem que ser paparicado e que tem que ser reconhecido. Eu não tenho esses treinos, não. Você sabe que dessa galera antiga só eu e o Omar, né? Que vamos dizer, estão ainda nativos. Omar, sim. Omar comenta-se que é o grão-mestre, o grande mestre da multidão. E o Luiz é o grande mestre do povão. Isso você lançou agora. Essa aí saiu. Grande mestre do povão. Entendeu, Luiz? Graças a Deus, cara. O grande mestre da multidão e vai ter um do povão. Do povão, é isso aí. lógico. Mas aqui, de coração, eu não tenho esses treinos, não. Quando a gente é novo, a gente é bobo, né? Mas eu já tive muito esses treinos. Hoje em dia, graças a Deus, não... Vamos dizer, não sei lidar muito bem com isso. Não tem dificuldade, não. Agora... Porque acaba assim... Você vai também... Você vai colocando outras prioridades, assim, sabe? Vou tentar falar de forma muito humanizada. Porque nós estamos no microfone. Porque se não fosse também... não. Então, no microfone, isso aí vai sair ao vivo e a cores. Não, mas é porque é o seguinte... Eu tenho 37 anos. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Não, mas você vai entender meu raciocínio. Talvez você não concorde, mas é um raciocínio. Eu tenho trocentas mil coisas para buscar, para almejar, para fazer. Que, assim, a minha época de ativo dentro da Ordem Demolei foi eu iniciei em 21 de maio de 2000 e fui grande mestre nacional em 2017. Eu vivi muito intensamente esse período todo. E todo ano a gente ocupava uma posição, um cargo, tinha uma atribuição, uma responsabilidade ferrenha para dar conta. Só que aí depois disso, é o que eu falei, justamente no ano que eu fui grande mestre nacional,
eu fui para ser vereador, minha menina nasceu, depois no ano 2018 meu menino nasceu. Então, assim, a vida vai te levando para ter outras prioridades. Então, por exemplo, era todo final de semana na estrada. E o Luiz, muito presente, quase todas as viagens que eu fazia, estava junto. Mas, óbvio, com a família estando aí, cara, como é que eu vou manter esse ritmo? Não tem condição, é humanamente impossível. E aí você vai definindo outras prioridades. Então, assim, você também entende que, vamos dizer, sua hora passou, agora é a hora dos outros, né? Então, por eu ainda ter muitas perspectivas, e não tô falando que você não possa ter ainda na sua vida. Não, você tá me chamando de pé na cova, né? Que é isso, cara? Não, Luiz, se Deus quiser, nós vamos A hora que terminar, você conviver mostra a muito com você ainda. Você vai fazer a gente rir muito ainda. Não, porque eu já fiz a minha meta de vida. Eu vou viver até os 115 anos. 115? É. Temos saúde, ué. Que mal tem, né? Eu, quando eu Mas é tiver por isso, idoso, então. eu quero ficar igual o Luiz, cara. Quando eu for idoso, igual ele, eu quero ter essa disposição que ele tem. Luiz, você Ele já tem é carteirinha sexo, de idoso. já, né? É. Já. Exagerado. Ele tem Não é? carteirinha. Ele é idoso. Já? E depois ele te mostra. Eu tenho carteirinha de pé na cova. Tem. Já, eu passo no ônibus de graça. Tá certo. Ainda mais com um sorriso desse. Quem que vai te negar? Mostra o Corolla. Mostra pra câmera. Ai, gente, esse sorriso vocês não sabem o que é. Faço ideia. Custou caro. Agora eu tenho que dar um retoque na minha cara, que ela já tá começando a ficar murchibada. Mas ainda. Ué, mas... Mas é ordem natural, a gravidade tá atuando aí ferrenhamente, meu filho. Hoje a ciência, ela te ajuda muito. O retoque. A faca também. Ou ninguém é obrigado a ficar bucho bento pro outro, não. Ué, cortando uns pedaços, subindo. O foda é quando dá errado aí, que o trem, em vez de melhorar, é pior. Nossa senhora, tem muito caso, né? Eu acredito que sim, foi bem interessante. E o Alvo tem um outro compromisso em Nova Lima, é uma agenda apertada, principalmente nessa época aí de política, pré-candidato, né? E qual que é a perspectiva sua agora nessa época de campanha? O que você fala assim para as pessoas quando ela vai escolher alguém para votar? Qual que é o ponto-chave assim? Porque geralmente assim há um esquecimento. A pessoa vota, lógico que eu não estou generalizando, mas a maioria você pergunta assim, a quem você votou? A pessoa não sabe. Não lembro. Isso não é bom e por isso que as coisas estão do jeito que estão. Ô, Luiz, aí é um perfil e cada um tem um, mas eu sempre prezo pela questão do preparo, assim, para ter condição de exercer a função. Porque senão, eu quero ser vereador. Tá, você quer ser vereador para fazer o quê? O que você espera? Tem gente que é vereador que não sabe o que faz. Tem uns que entram para melhorar de vida, né? Tem de tudo que você puder imaginar, aparece. Bom, o salário é tão bom assim que melhora a vida de todo mundo? Luiz, o salário não é tão bom assim para melhorar a vida, não. Você vive dignamente, mas se você quiser fazer bobagem, aí você tem formas de fazer bobagem e melhorar também. Mas o que eu prego para as pessoas em campanha, primeiro, é demonstrar que eu tenho preparo para exercer a função e demonstrar que eu conheço a realidade que eles vivem e apresento formas de melhorias para transformar para melhor a vida dessas pessoas. Então eu uso muito exemplos que eu já, na condição de vereador e de secretário, que eu já desempenhei para mostrar, olha, eu já fiz isso. É uma espécie de prestação de conta. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, quero fazer mais isso. Então eu vou mostrando assim, coisa palpável, para não ficar só na ilusão, na promessa, no achismo de que as pessoas vão se iludir e depois com essa ilusão vão se frustrar. Então eu tento trazer muito para a realidade da vida mesmo, do dia a dia, e mostrando que eu tenho condição. Aqui, ó, tá com esse problema, eu entendo que o caminho para resolver é dessa forma, e me colocando, me mantendo lá, eu consigo ajudar a chegar nesse ponto aqui. Então, sendo muito verdadeiro com as pessoas. A melhor estratégia que eu tenho é falando a verdade com as pessoas, porque tem hora que você tem que falar assim, não, deixa eu te falar, isso que você tá querendo não é possível, e te falo o porquê que não é possível. Um não justificado é melhor do que um sim vazio, que depois a pessoa, você não vai ter condição nem de sair na rua com sua família para os outros ficar apontando dedo na sua cara, sabe? Então, assim, graças a Deus, essa preocupação eu não tenho lá. Muitas vezes até esse não conquista a confiança. Exato, não só do eleitor, mas de qualquer pessoa que você está relacionando, né? A pessoa quer um negócio que você sabe que você não vai conseguir, ou que não é viável, que não é possível, ou que não é legal. E além disso, cara, deixa eu te falar assim, sendo bem franco,
Você sabe quando o cara tá te enrolando, quando a pessoa tá fazendo hora com sua cara. Eu não gosto que façam comigo, eu vou ficar fazendo com os outros. Então, assim, deixa eu te falar. Tem que sair, tem que fazer uma rua, tem que abrir uma rua, tem que asfaltar a rua aqui na frente. Sei lá, tá? Tô pegando um exemplo aqui fictício. Tem que asfaltar a rua. Mas deixa eu te falar. Sua rua não é asfaltada até hoje? Será que a sua rua é regulamentada ou alguém abriu na tora? Porque se não for regulamentado, nós precisamos primeiro regulamentar, regularizar, incluir no sistema cartográfico, para depois dar um não para a rua. Aí sim, faz uma obra de drenagem, para depois. A última coisa é o asfalto que você está querendo agora. A pessoa vê que você está sendo verdadeiro com ela, sabe? Então, assim, você não está passando ela para trás, você não está enrolando. E isso, eu acho que isso cativa as pessoas. Gente que quer facilidade, aqui, eu vou votar no você se você me arrumar isso, se você me der aquilo. Eu acho que nós estamos conversando, você está conversando com a pessoa errada, enfim, fica à vontade para procurar quem você quiser. Eu tenho essa característica lá, assim, sabe? De não ficar dando os trem pros outros. Porque, ô Luiz, eu preciso zelar primeiro pelo meu sobrenome lá. Depois meu nome. Então, assim, meu pai tem uma história na cidade de 25 anos, sabe? De vida correta e libada. Ou se eu na condição de filho, fizer uma babada dessa. Você entendeu? Então, assim, eu preciso ter muito discernimento com que... Até nas falas minhas, as pessoas esperam de mim postura, esperam de mim posicionamento, sabe? Assim, defesa de voto. O meu voto que eu profiro em plenário, eu sei que eu estou votando, eu não voto aleatoriamente, porque eu tenho que dar satisfação do voto que eu dei lá na Câmara, sabe? Isso eu sou cobrado. Postura, fala, defesa de alguns temas. Eu não sou cobrado por, arruma um quebra-mola para mim, arruma para a prefeitura capinar o lote, esses varejinhos que eu costumo chamar, tô falando até muito de forma rasgada aqui, mas esses varejinhos não chegam tanto para mim, porque o que chega para mim é mais nisso. Pô, mas está tratando sobre determinado tema e qual que é o seu posicionamento sobre essa pauta? É isso que eu sou muito cobrado, assim, constantemente pelo meu eleitorado, entendeu? Hoje se cobra muito que deveria ter mais demolê na política, mais maçom na política. Qual que é a sua definição sobre isso? Qual é o seu posicionamento? Realmente, um maçom, aliás, um sobrinho demolê e um maçom seria bom político? Não, eu não acho que... Não faço esse vínculo. Eu acho que um maçom e um demolê, eles têm bons princípios para ingressarem na política. Eu preciso, vamos dizer, separar isso. Porque o que a gente prega lá dentro, se colocar na prática, vai ser um cara diferenciado. Mas não necessariamente vai ser um bom político. Porque, igual eu falo, você é vereador. Você sabe fiscalizar um orçamento público? Você sabe onde que está colocando recurso e para onde que está indo? Você sabe votar e aprovar um orçamento? Por ser demolê e maçom, você não sabe disso. Sabe? Mas você tem a boa intenção, um bom direcionamento e a boa fé para agir na política. Mas tentando conciliar o maçom, o demolê, com um preparo para exercer uma atividade pública, não tem dúvida de que, se tiver mais, esse mundo vai ser melhor. Mas esse conhecimento você não adquire quando você se torna vereador ou um deputado, seja lá o que for, ou você já tem que ter essa noção básica antes? Não, igual eu te falei no início aqui, vamos dizer, na minha apresentação, eu fiz uma pós-graduação em Poder Legislativo e Políticas Públicas pela Assembleia Legislativa, ou seja, eu busquei conhecimento para ter condição de me ofertar enquanto candidato para a população. Eu fiz isso antes de ser vereador. Então eu me preparei para não chegar aqui, o que você vai fazer com o vereador? Não, eu não sei, quando eu chegar lá eu descubro. Não, porque senão eu ia passar até vergonha. Lógico que no dia a dia, na prática, você aprende... Você está vivenciando aquilo, você aprende muito no dia a dia. É um processo de evolução, É um processo de evolução, como qualquer área que você tiver na sua vida. Mas você chegar cru de tudo é um risco muito grande. Que às vezes você vai achar que na boa fé, na boa intenção, você está fazendo algo correto, você vai fazer uma bobagem, você acaba sendo usado sem nem perceber. Entendeu? E isso a gente vê direto, né? Principalmente, eu não vou nem falar que é cidade do interior, não. Em qualquer lugar, capital... Em Assembleia Legislativa muito você mal, vê isso. Você vê muita gente mal assessorada. Aqui você não precisa saber tudo, não. Inclusive, ninguém sabe tudo de tudo. Mas você tem condição de colocar e montar uma assessoria, uma estrutura para você, de que você coloque gente que supra aquela falta que você tem. Eu não sou formado em Direito, eu sou formado em Administração de Empresa. Então eu tenho lá no meu gabinete uma advogada, que foi procuradora de município, ou seja, chefe do jurídico de município, para me assessorar em tudo e me preparar na parte legislativa, fazer projeto de lei, analisar projeto de lei.
Eu tenho gente que me ajuda a analisar orçamento público. Então, e assim, cada um, vamos dizer, numa área específica para você ficar, vamos dizer, Para qualificar o seu mandato. o mais completo possível para você saber atuar. Não, eu te fiz essa pergunta porque no início você mesmo tinha dito claramente que você descobriu que você queria Sim. ser político dentro da Ordem Mulher. Sim. Então, para deixar bem claro, Ah, perfeito. você descobriu que você queria Uma vocação. É uma vocação. E me preparei para ela. Ah, então isso Entendeu? é bem claro. Eu acredito que aí ficamos bem. Foi muito bom. Mas deixa eu falar um negócio Pode. antes, que eu preciso. Luiz, você me fez um cara muito feliz hoje, viu? Porque por me dar essa oportunidade de participar desse De tá programa cara a seu, cara que com- Kaká teve uma sacada espetacular de criar isso. Então, parabéns para você e parabéns pela estrutura que vocês têm aqui. Mas assim, Luiz, você tem que ser eternizado, cara, pela pessoa que você é e por tudo que você fez por mim na sua vida, sabe? Eu sou muito grato a você e de coração tô, né, até emocionado aqui porque você me deixou muito feliz de me fazer esse convite e poder participar aqui para poder contar um pouquinho, né, das nossas andanças aí, experiência e te devo muito, assim, sabe, de me proporcionar isso. Eu que te agradeço, porque assim, na época de pré-candidato, você, né, futuro candidato aí a vereador, entrar numa roubada dessa sem saber... Todo prazer do mundo. Então, no mais, muito obrigado. Foi ótimo, fantástico. Parabéns, Álvaro, parabéns, Kaká. Tudo de bom para todos vocês aí. Álvaro, é um prazer sempre grande encontrar com você, né? Igualmente. Você é um... Sem brincadeira, cara. Eu gosto de você demais, eu admiro você Obrigado, demais pela igualmente. pessoa que você é. E pra nós, a hora que Luiz... Porque o Luiz, ele não me conta. Mas eu sabia que você tava na lista. Sim. Eu só não sabia Só não quando sabia que o você dia, vinha. né? Só que eu falei assim, pô, Luiz, você me quebra, cara. Porque eu vou chegar lá e na hora eu vou ver, eu não consigo nem lembrar muitas coisas. Mas enfim, né? A hora que eu fiquei sabendo que era você, eu tava dando aula, eu falei assim, não, eu vou correndo, chego atrasado, mas não tem problema não. Eu tenho que ir lá pelo menos pra poder dar um abraço no Álvaro, nem que seja no final. Isso aí. Obrigado. Mas Obrigado. você deu boa aula e tudo, ou ficou assim, mais focado aqui do que lá? Não, eu dei a Você boa aula, mas ganha- tava ansioso. Você né, pra chegar ganha aqui. para ficar dando aula, não é focado aqui. Não é lógico, né, Luiz? Senão, Na hora que terminar, eu te dou a minha resposta aqui que você vai... A resposta devida. Então tá bom. Um beijão no coração a todos. Tchau. Valeu.